Uma mulher se machucou numa trilha e conseguiu chamar os bombeiros. Sabe o que ela fez? Ligou para a polícia militar. E olha que deu certo. Os policiais conseguiram resgatar a turista. Segura aqui. Tá? Pode, os dois podem até soltar. Pode ficar de boa. Vamos lá. Obrigado. Uma turista, então, a gente daqui a pouquinho os detalhes, e a mulher que dirigia bêbada com os filhos dentro do carro paga fiança e é liberada em Anápolis. Um motorista invadiu uma casa com um carro e matou um morador na GO 070 em Goiânia. Outras 7 pessoas ficaram feridas. Jataí começa a discutir a cobrança da taxa de lixo. A lei tinha sido sancionada no ano passado pelo governo federal. E atenção para você de Rio Verde, está acabando o prazo para pagar o IPTU com desconto. O Jornal Anhanguera mostra a diferença na vacinação contra a Covid-19 pelo estado. A falta de vacina suspende a campanha para a primeira dose em Catalão, Jataí e Rio Verde. Itumbiara faz hoje somente a repescagem para imunizar quem tem mais de 40 anos que perdeu o dia da campanha. E Lusiânia começa a vacinar moradores com mais de 35 anos. Ele se foi, mas voltou. O friozinho está marcando presença de novo. Em Jataí, fez 7 graus no fim de semana. E amanhã pode gear no sudeste e sudoeste. Essas e outras notícias você vê agora no Jornal Anhanguera. Olá, muito boa tarde, bom dia ainda, né? 11h47, muito bom estar de volta. Sejam todos muito bem-vindos. Quero convidar para vocês passarem a semana inteira aqui com a gente. Bom jornal, vamos começar. Uma mulher se machucou numa trilha da Chapada dos Veadeiros e não conseguiu chamar os bombeiros. Você já sabe o que ela fez, né? Ligou para a polícia militar e olha que deu certo. Os policiais conseguiram resgatar a turista. Foi durante uma trilha que a turista que saiu de Brasília quebrou o tornozelo. Ela estava acompanhada de 2 amigas e uma guia turística. Ela se machucou em uma região íngreme e de difícil acesso. A trilha fica dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Sem conseguir andar, foi preciso chamar o socorro. Eu estava achando que eu ia dormir. A gente tentou ligar para o SAMU, para o bombeiro, e ninguém atendia. Com sinal para fazer ligações apenas para emergência, elas decidiram ligar para a polícia. E os agentes foram até lá fazer o resgate. Olha para onde pisa. Quando os agentes chegaram no local, a vítima estava nervosa e com muita dor. Os policiais precisaram imobilizar o pé da turista com uma faixa. Em seguida, colocaram ela numa espécie de carrinho para retirá-la do local. Mas como o terreno tem muitas pedras, a alternativa foi colocar a vítima nas costas. Foi isso que ele fez. Segura aqui. Tá? Pode, os dois podem até soltar. Pode ficar de boa. Nós dispunhamos de uma Juliette, que é um equipamento típico para esse tipo de resgate em região acidentada. Porém, lá era tão íngreme, tão dificultoso que nem a Juliette conseguiu fazer esse transporte. Após o resgate, a mulher foi levada para o Hospital de Alto Paraíso e depois transferida para Brasília. Tivemos muita dificuldade, foram aí quase 3 horas para tirá-la lá do local. Então, a maior dificuldade mesmo é devido ao local ser bem acidentado, ter bastante pedra. A importância da gente ter o telefone da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, né? Tudo salvo no telefone. Agora a gente vai ao vivo para a Lusiânia falar com o repórter Danilo Moreira, que está acompanhando este caso. Danilo, eu quero saber se você tem o estado de saúde dessa mulher. Bom dia. Oi, Thiago, bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a gente aqui no J1. Temos sim, viu, Thiago? Nós conversamos agora há pouco com a Fernanda, a vítima, que acabou se machucando nessa trilha lá na Chapada dos Veadeiros. Ela disse que vai passar por uma cirurgia agora, no finalzinho da manhã, no início da tarde, em um hospital lá em Brasília. Os médicos disseram que a situação é um pouco delicada, mas a gente fica torcendo, então, para a recuperação da Fernanda, essa turista lá de Brasília. A gente viu aí na reportagem que o trabalho foi bem difícil, né, Thiago? Porque
porque esse acesso, o local onde ela estava era de difícil acesso. Os policiais chegaram a levar uma cadeira aí na tentativa de resgatá-la, mas não deu para usar essa cadeira, porque lá na Chapada dos Veadeiros, diversas trilhas são dessa forma aí, várias subidas, descidas, essas pedras aí perto das cachoeiras, o que acaba dificultando muito mesmo o trabalho de resgate. A Fernanda, ela chegou a agradecer aí a equipe de resgate, né, porque eles tiveram muito trabalho. A equipe de resgate aí composta pelos policiais e também por uma equipe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Vamos ouvir aí o que ela disse. Eu queria muito agradecer aos soldados Peterson Ponte e Renan Torres, que participaram e salvaram minha vida no sábado passado lá na Chapada. Eu fraturei o pé, estava num lugar assim de acesso muito difícil, uma pedreira, tinha que escalar a pedreira e eu sem possibilidade de andar com o pé quebrado. Me carregaram nas costas. Vocês e o pessoal do CMBio salvaram minha vida. Eu não sei nem dizer o quanto eu sou grata por vocês. Pois é, algumas pessoas ficam se perguntando, né, mas será que ela não tomou cuidado? Tem muita gente que toma cuidado, mas esse tipo de acidente acaba acontecendo lá na Chapada dos Veadeiros. Algumas trilhas, Thiago, o pessoal de casa entender também, elas são marcadas por cores. Essas cores, elas identificam o grau de dificuldade dessa trilha, viu? Para o turista, né, ter noção ali se ele vai conseguir percorrer todo o trecho. Tem trilha que tem mais de 7 quilômetros, 7 quilômetros para ir e 7 para voltar, totalizando 14 quilômetros, é uma caminhada muito grande. E o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade traz também vários recados aí para os turistas, para eles tomarem cuidado. Por exemplo, ao pegar uma trilha, tem que usar uma roupa leve, não usar uma roupa muito pesada, calçado apropriado para isso, porque tem gente que vai com sandália, pode virar o pé e acontecer, igual aconteceu com a Fernanda. Se a pessoa já tem um problema de saúde também, ela tem que ir ciente, levar um remédio, uma água ali, porque vai que na trilha possa acontecer algum acidente, pode acontecer algum acidente, tem que estar preparado para isso também. E a questão da alimentação também é fundamental, viu? A pessoa tem que estar bem alimentada, preparada para percorrer esse trecho, para não acontecer nenhum tipo de acidente e para aproveitar a Chapada dos Veadeiros, que é um parque muito lindo, né, Thiago? É com você no estúdio. Com toda certeza. E ainda assim, com tudo isso, outro dia eu estava na Chapada, andei 13 quilômetros, menino de Deus, passei mal demais, estava bem alimentado e não consegui, né? Tem que ter sorte e vontade. Obrigado por sua participação, Danilo. Até mais. Sobre a informação passada pela turista de que ela ligou para os bombeiros pedindo ajuda, o Corpo de Bombeiros de Goiás disse que não há o registro na Central 193 de Planaltina, quartel responsável pela área da Chapada dos Veadeiros. A polícia militar que atendeu a ocorrência disse que o local em que a turista estava pode ter jogado a chamada que ela fez para outra região por ser uma área de mata fechada. Nós entramos em contato com a assessoria do ICMBio, mas ainda não tivemos resposta. Nós também procuramos o SAMU e ainda não tivemos retorno. Quero mudar de assunto agora para te contar sobre violência contra mulheres no Vale do São Patrício. Uma empresária denuncia que foi agredida pelo namorado por não emprestar dinheiro a ele. Em Goianésia, um homem botou fogo na casa da ex por não aceitar o fim do namoro. Jéssica está abalada com tudo que aconteceu nos últimos dias. Além dos hematomas, o trauma. O namoro de 5 meses terminou depois que o ex-companheiro agrediu ela com socos e chutes. Tinha pedido R$2.000 para mim emprestada, eu não emprestei, aí ele já ficou nervoso, tá com meu celular no chão. Chegou aqui na porta de casa, ele mandou eu descer do carro dele, ficou cerca, eu acho que de 5 a 10 minutos, mais ou menos, aqui na porta, discutindo comigo, brigando, aí pediu para mim descer do carro dele e deu um murro no meu braço. Abriu a porta do carro, puxou meu cabelo, jogou eu para fora e fez assim, bateu a mão no meu rosto, aí foi a hora que ele machucou aqui, né? No mês passado, a Jéssica diz que também foi agredida pelo ex-namorado durante uma viagem. Teria sido a primeira agressão e que foi ameaçada para não contar. Na hora do chute só tava eu e ele dentro do quarto. Aí ele falou para mim
falar para todo mundo que eu tinha caído da escada, né? O ex-namorado da Jéssica tem 35 anos e vai responder pelo crime de lesão corporal, que tem pena máxima de 3 anos. Ele chegou a ser preso e foi levado para a delegacia de Jaraguá, mas foi liberado depois de pagar fiança. Jéssica está com medida protetiva. O ex-namorado não pode se aproximar dela. Em Goianésia, cidade vizinha a Jaraguá, também no Vale do São Patrício, outro caso de violência contra a mulher chamou a atenção. Um homem de 27 anos acabou preso depois de colocar fogo na casa da ex-namorada por não concordar com o fim do relacionamento. O imóvel ficou destruído. A vítima não estava em casa e, quando retornou, encontrou a casa em chamas. A mulher relatou que o homem não aceitava o término do relacionamento e já havia proferido ameaças de morte, se a encontrasse com outra pessoa mataria, e também de colocar fogo na casa dela. Nós não conseguimos contato com a defesa dos suspeitos. Pelo menos 16 motoristas foram pegos pela polícia dirigindo depois de beber em Anápolis neste fim de semana. Teve um caso que chamou mais atenção. Uma mulher dirigia bêbada com os filhos pequenos no carro. Quem tem os detalhes pra gente é o Bruno Mendes. Oi, Bruno, bom dia. Olá, Tiago, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Por trás dessas infrações irresponsáveis, né, que é beber e sair dirigindo, a gente ainda se surpreende com histórias como esta. Durante uma operação justamente de combate à embriaguez no trânsito, os policiais civis da Delegacia de Trânsito aqui de Anápolis flagraram uma mãe dirigindo embriagada e levando dentro do carro 2 filhos pequenos, um de 4 anos e o outro de apenas 10 anos, Tiago. Diante do flagrante, a mulher passou pelo teste do bafômetro, que apontou, inclusive, que além da embriaguez, ela tinha bebido além da conta, além do índice, né, que já considera crime a infração de beber e sair dirigindo. A mulher foi conduzida, levada para a delegacia. Durante esse trajeto, a polícia entrou em contato com o pai das crianças, que ficou com os filhos enquanto a mãe foi levada para a delegacia. Ela saiu depois de pagar fiança. Então, no total, durante a operação, a polícia disse que 16 motoristas foram flagrados dirigindo bêbados aqui pelas ruas da cidade de Anápolis. 5 deles, inclusive esta mulher, beberam além da conta e foram levados para a delegacia. A Delegacia de Trânsito também passou para a gente um resumo que chama muito a atenção. Segundo o delegado Manuel Vanderick, só esse ano mais de 50 mortes já foram registradas no trânsito aqui na região de Anápolis. E 1/3 dessas mortes, ou seja, 1 em cada 3 dessas mortes, estava relacionada com a questão da embriaguez ao volante. É sempre um assunto que a gente volta a tocar, porque afinal, né, Tiago, a gente está falando de perdas de vidas. Eu volto com você. Quando é que essas pessoas vão aprender, né, Bruno? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você aí em Anápolis. Quero te contar agora que a Delegacia de Trânsito da capital já está investigando o acidente às margens da GO 070, que matou uma pessoa e deixou outras 4 feridas. As vítimas estavam na porta de uma casa que foi invadida por um carro depois de uma batida. Não tem nenhuma semana que seu Cláudio Rosa de Jesus fez 50 anos. O Alexandre lembra da amizade que ele tinha com o padrasto, que era como um pai. Eu não tenho medida entre os dois, entre meu pai verdadeiro e entre meu padrasto, não tenho. Depois que eu comecei a andar muito, tocando acordeon, ele e minha mãe, minha avó, me acompanha, estava começando a me acompanhar para me ver tocar. E ele gostava muito, muito mesmo, sabe? O Alexandre estava com o Cláudio, a mãe, a avó e uma vizinha na porta de casa. O rapaz esperava um amigo que ia dar carona para a igreja quando viu o carro se aproximando. O veículo bateu na traseira de outro carro e veio em direção à casa, onde a família mora há 35 anos. Aí a minha avó chegou do meu lado, eu só grudei na cintura da minha avó e me pulei como se você se joga numa piscina. Me joguei. Caí por cima dela, lógico que ela machucou, porque meu peso em cima dela. Meu pai tentou salvar minha mãe. Ele empurrou minha mãe para ver se ela saía, caía. Mesmo se ela caísse, machucasse a perna, alguma coisa. Mas que tentasse salvar ela. Mas pegou meu pai em cheio. O acidente foi a poucos metros do radar. Das 7 pessoas envolvidas, 4 foram levadas para o hospital. E Cláudio morreu no local.
O motorista estava descendo aqui a rodovia GO 070 indo em direção a Goianira. A polícia não confirma se ele estava em alta velocidade, porque espera o laudo da perícia ficar pronto. As testemunhas, incluindo os ocupantes do outro carro que foi atingido, devem ser ouvidas nos próximos dias. Os moradores da região lembram que os acidentes por aqui são rotina. Não tem a ver com falta de sinalização, não tem a ver com a lombada, e sim com a irresponsabilidade de alguns motoristas. Já tivemos muitas vítimas fatais aqui, inclusive uma sobrinha minha de 8 anos. O motorista que teria provocado o acidente também foi para o hospital com ferimentos. Testemunhas disseram que ele tinha sinais de embriaguez. A polícia não confirma, porque não foi feito o teste do bafômetro. O filho, que tantas vezes ouviu o pai bater na porta do quarto para começar o dia, não vai ter mais essa companhia. Ele pede justiça. O difícil é que a minha mãe não vai se despedir dele. Porque como que ela fez cirurgia, o médico não vai liberar. É muito ruim saber que ela não vai poder despedir do meu pai, que ela ficou tanto tempo, 25 anos. A única coisa que eu peço é justiça por isso aí. É muito complicado. Saber que eu não vou levantar. Meu pai levantava todo dia cedo, ele passava pelo viveiro e batia na porta do meu quarto. Acorda, rapaz! Que dor, meu Deus. O estado de saúde dos 4 feridos ainda não foi divulgado pelo hospital.